fizeram pra Westeros. O grande patriarca, assim, da casa, eu vou chamar de... Ele não é o primeiro. É, o conquistador. O conquistador é o Aegon, né? Aqui, ó, você pegou o segundo. É que tá mais pra trás. Tá, vai falando o que a gente acha aqui. É, o Reino dos Dragões. O Aegon, ele... a conquista do Aegon. O que foi a conquista do Aegon? O Aegon, esse aqui é o Aegon, ele tinha um dragão e 2 esposas com 2 dragões também. Nossa. As 2 esposas eram irmãs dele. Ah, é? A Rhaenys e a Visenya. A safadeza dos Olha dragões. só, Ele era é. casado com as irmãs. Um belo dia ele acordou e falou assim: vamos dominar Westeros? Vamos separar aqui. Ó, Quer aqui, ó. explicar por que, que eles quiseram Por que eles quiseram Então, dominar? porque- Se eles tinham... Não quiseram voltar pra onde eles... Eles eram de um povo chamado Valíria, que era um reino, assim, surreal, cheio de mágica, cheio de dragões. Eles eram uma das 40 casas que dominavam o dragão. Então não tinha só eles. Só que teve uma das Targaryen teve uma premonição de que Valíria iria ruir e tudo ia acabar. E aí eles vazaram de Valíria, os Targaryen vazaram e todo mundo que tava lá ficou. E todo mundo morreu. E só eles que vazaram com os dragões. E aí quando eles saíram... Existiam muito mais dragões. Muito mais. Eles não eram uma família... Na verdade, com um dragão, né? Porque o Balerion era de Valíria. Os e outros vários 2 ovos, nasceram né? lá, né? Ah, tá. Um dragão Em e vários pedra. ovos. E aí eles foram pra uma ilha, que é a Pedra do Dragão, que a gente tem em Game of Thrones, né? E lá eles construíram o forte deles e ficaram lá por um tempo. Até que um dia o Aegon, que é esse cara aqui, ele pensou, gente, vamos dominar o que tem dragão, a gente tem cara. dragão. Exatamente, esse é o pensamento. A gente tem dragão. Vamos pro outro lado. E aí eles foram pra Westeros. Quem tava dominando na época? Não tinha, tinha. 7 reinos. O reino não estava não tá- unificado. Ah, eles que fizeram lá ser Menos Dorne, eles não conseguiram Dorne. Eles demoraram os Targaryen demoraram alguns anos aí pra conquistar Eles Dorne. conquistaram Dorne na base do casamento mesmo. tá. Não foi Eles por violência. Não foi por guerra. Mas, por exemplo, uma família muito importante, muito conhecida em Game of Thrones, inclusive nossa casa favorita, Stark. os Starks, eles já existiam nessa época. Já existia. Já, eles Sim. dominavam o Dominavam norte, também. eles dominavam o ajoelharam. norte. Quando viram os dragão, eles ajoelharam. Porque Sábios, Claro, né, velho? o Torren Stark, que era o líder da casa Stark na época, ele fez isso pra poupar todo mundo. Então ele se dobrou. Aí o que acontece quando você se dobra? Você obedece ao rei, que é o que acontece no início de Game of Thrones. O Robert vai visitar o Ned, ele, Your Grace e tal, tipo, eu tô aqui. Chamar ele pra ser a mão. Somos amigos, mas minha mão faleceu e tá. agora eu quero você lá. Inclusive, a mão dele, na verdade... Que é a mão? A mão é tipo... Ele O general. é o cara que manda. Não, general não, porque a gente tem a guarda do rei, ele né? não cuida Seria do... o quê? Seria Ele é um. É tipo conselheiro. vice. Um vice-conselheiro, assim. Abaixo Quando- do rei é ele. Quando não tá o rei, ele toma a decisão. Exato. Total. Exato. E Entendi. nessa época aqui, o conselheiro dele era um Baratheon. Que ele tinha... O Baratheon, ele era como se fosse bastardo dos Targaryen. Ah. Então lá, quando você tem no Game of Thrones o Robert Baratheon proclamando o trono... Porque ele achava que ele tinha direito, porque ele tem linhagem Targaryen. Eu tenho uma em algum avó momento. Targaryen, então também tenho direito ao trono. Então você é Entendi. rei. Então tem todo esse lance de eles chegarem em Westeros e o Aegon começa a construir tudo. Então o Aegon construiu Kingsland, o Aegon fez o Trono de Ferro. Eu gosto muito Não, quando e você o trono conta... o Trono de Ferro tá bem diferente. A Carol conta com mais emoção como é que Mano, foi feito o Trono de Ferro. Aquele trono lá, cara, deve ser o lugar mais desconfortável de sentar na fase. Imagina a gente fazer um podcast naquele negócio. Você viu o primeiro episódio? Você viu que o Viserys já tá machucado? Ele Ele tá se machucado. machuca no trono. Ah, aquilo lá é É o real. trono. Sim, Eu achei que era vai dar problema o trono ser daquele jeito. Tem um motivo dele não ser assim no Game of Thrones. Ah, e ele depois machuca também a mão aqui. Eles vão explicar por que o trono ficou diferente em Game of Tá Thrones. bom. Eles disseram. Mas basicamente o trono é assim porque quando o Aegon chegou em Westeros, todo mundo que ele ou dominou ou ajoelhou pra ele, ele pegou todas as espadas dessa galera e ele e o dragão dele não forjaram são o trono. Espadas como se fossem. Não, São as Não, espadas dos de- verdade. inimigos. Tanto que Que quando os ideia Stark... foda isso, cara. Quando os Stark ajoelharam, no livro eles falam, né? Assim, pelo menos as minhas espadas foram ilesas. Entendeu? Que Se eles o jogaram. Lula ganhar a eleição, ele vai pegar todas as armas dos bolsonaristas e vai colocar no Palácio do Planalto colado uma do... Olha só, velho. Né? E Em se vez de- declarar o rei da porra. Cara, essa ideia é muito boa, porque... Você viu, né, o primeiro episódio? Sim, sim. Tá a espada pra tudo quanto é lado, não é só no trono. Tudo quanto é lado. Inclusive, elas estão pra cima, assim, né? Estão todas pra cima, então, né? Tem algumas pra cima. Nossa, cara, que E o ideia. Viserys, que é o rei, no caso em House of the Dragon, ele se fere muito no trono, né? Por causa disso, porque tá tudo ali, foi forjado daquele jeito. Aí o Balerion, que era o dragão na época do Aegon,
deu uma baforada lá e forjou mesmo o trono. Inclusive o dragão do Aegon, o Balerion, o último montador dele, porque o Balerion viveu mais de 100 anos, Sei. foi o Viserys I, que é esse rei que tá lá agora. Ele foi o último montador. E no final do episódio aparece o Balerion, aparece lá um templo com a cabeça de dragão. Aquela cabeça é do Balerion. Que foi o o maior dragão do Aegon E o Conquistador. último dragão que Mas veio aquela de cabeça é uma Valíria. estátua. Então, É como se fosse. em Game of Thrones, a gente vê a carcaça desse dragão. A gente vê a cabeça dele. Aqui, eu já falei isso a semana toda, mas aqui eu acho que é como se fosse uma estátua de bronze. Sabe, tipo, como se fosse uma estátua budista. Porque no Game of alguma Thrones coisa é assim. um osso. É uma... E ali parecia meio bronze, então Exato. faz sentido, meio- né? então é um templo mesmo de adoração, até porque Balerion é o nome de um deus antigo da Valíria. né? Deixa eu entender então. Então, a gente começa Game of Thrones nessa decadência, né? Quando o Rei Louco é morto e assume os Baratheons. E aí ele vai até o Stark pra ter o reino lá do norte com junto. ele, né? Tem Não uma- só... O reino já está. O norte Então, já está com ele. Mas é melhor ter um cara de lá com ele. Com certeza. E Deixa eles são mais muito unido, brother, Com né? certeza. ele e o Até Stark. porque, se você lembrar, no final de Game of Thrones, o exército de Winterfell, dos Starks, descem com o Jon Snow pra King's Landing. É. A Daenerys atravessa King's Landing com os Dothraki, com os Imaculados e com os soldados Starks. Porque os Starks sempre foram muito bons em guerras. Então é muito bom ter o Stark sempre do seu lado, porque eles são muito guerreiros, né? E territorialmente é o maior Sim. território. É tudo lá Sim. pra cima, né? Fora que a gente ainda tem a muralha, pra lá da muralha foram os Starks que construíram a muralha, foi o Brandon, o construtor, há 1000 anos atrás, na primeira longa noite, que construiu. Entendi. Então tem toda uma história. E a parte de magia, comparando com o Tolkien, é mais leve ou vocês acham que é mais... Então, é porque eu acho que no Game of Thrones ele explorou um pouco a questão... O próprio White Walker, eles são uma magia, coisa né? mágica, né? Mas o que ele mais fala de magia é em Valíria. É meio que como se quando Valíria ruiu, a magia ruiu Ficou por conta da perdido magia. também, né? Ficou perdido. Então eu não sei se ele vai explorar mais. Eu adoraria. Meu sonho é ver um spin-off só de Valíria, sabe? Imagina. Mas eu acho que o Tolkien é Porque mais... tem umas feiticeiras, tem algumas coisas assim de visões e tal, mas Sim. não é aquela fantasia pesada de Não. magia, de jogar poder, né? Não, tem Game esse- of Thrones tem um pouco mais disso por conta dos caminhantes brancos, como a Carol mencionou, mas aqui em House of the Dragon a gente vai ter uma briga política. política, né? E dragão é magia, né? O dragão é a maior magia que você Sim. vai ver. Exato. Dracarys Muitos é uma dragões. magia. Você fala, sai fogo. Exato. Vai ter muito dragão. E no Game of Thrones, o que mais que a gente pode falar, né? Que tem essa... O raciocínio pra complementar, Tá. que eu parei no meio, os Targaryen não são tão presentes em Game of Thrones. então. Porque é uma casa que meio que não existe mais. A única Targaryen que sobreviveu foi a Daenerys, com o irmão dela, o Viserys. Porque quando o Rei Louco morreu, a mãe dela também foi morta. E aí ela foi levada para Pentos, que é uma cidade ali de Essos, e ela e o irmão foram criados ali. Até que o irmão fica adulto e fala: eu sou o herdeiro do trono, vou montar um exército aqui. Tanto que ele faz a irmã casar com o Khal Drogo para ter o exército dele, até que um dia lá o Khal Drogo se irrita com ele, mata ele, Daenerys vira a verdadeira herdeira do trono. Até Jon Snow chegar no rolê. Porque, na verdade, ele é sobrinho da Daenerys. Ele é Targaryen. E ele também é um Targaryen, porque o pai dele, o Rhaegar Targaryen, E ele é teria vantagem por ser homem, é isso? Sim. É? Sim. E também porque ele é... Não, ela é tio dele, né? Ela é tia dele. Tia dele, É. Porque a linha de sucessão é assim. Você tem o seu filho, você é o rei, você tem o seu filho. Primogênito. O primogênito assume. Aí a gente tem a questão do Conselho 101, que é explicado no primeiro episódio. Comecinho. No começo. Confuso, eu achei. O que é esse conselho? O Conselho 101 ele aconteceu no ano 101, depois da conquista do Aegon. Vou achar aqui E pra lá você. foi decidido quem seria o legítimo herdeiro do rei Jaehaerys I. O Jaehaerys, ele é avô do Viserys I. Tá. Ali, naquele momento da série, está em disputa pelo trono o Viserys I e a Rhaenys. A Rhaenys é prima do Viserys. Mas eu achei, Esse aqui é o Conselho 101. eu achei estranho, porque o cara tá vivo ainda e a galera fica discutindo com ele Então, vivo. é porque os filhos dele todos morreram. Só sobrou os Então, netos. ele já sabia que ele ia morrer e que ele precisava deixar alguém, senão ele ia, então ele tá poderia de perder. boa com isso. Só que Sim. tecnicamente Ele que quis, né? a herdeira dele é a Rhaenys, porque a Rhaenys era a filha do primogênito dele. Certo. Então, se o primogênito morreu, o filho mais pra velho ela. assume. Só que o fato dela ser mulher
A galera não curtiu, Não falando, não, curtiu. uma mulher vai reinar, tá louco? Entendi. Entendeu? Aí acabaram escolhendo o Viserys. Aí ela fica conhecida como a rainha que nunca foi. É, eles falam isso O lá, primo né? dela, Baratheon, fala: eu queria jogar me dê uma prenda, ó, rainha, A que, rainha nunca, que foi. nunca foi. Aí é bom que ele se lasca lá, depois não É. ganha nada. É muito bom, né? Mas ela não pode voltar a ser, então. Não, né? não, Não, porque já já foi declararam que decidido. o Viserys vai ser o rei. Só que aí a gente tá tendo o mesmo dilema na Casa do Dragão. Só que aí o Viserys foi diferente. Ele falou: não, a minha filha vai ser a rainha. Mas será que o povo vai E aí? querer? Uma coisa ele falar, outra coisa depois que ele morrer. Exatamente. Termina um exatamente. episódio com ele solteiro, né? No caso, Porque- e aí ele é rei, ele vai ter que casar de novo. E na época. Ele pode casar de novo. Pode casar, já pode ter filhos de Pode novo. ter E na filhos, irmãos da época, Rhaenyra. você ter uma rainha mulher era considerado sinal de fraqueza pra eles. Exato, Entendeu? né? Tipo, a mulher pra eles era fraca. Exato. Então, como que o povo vai reagir a isso? Veremos É. nos próximos capítulos. Sim, o Lionel Strong, ele é mestre do... Tem um pequeno conselho ali do Viserys, né? E um deles lá é o Lionel Strong, que ele é o mestre dos sussurros. Que era tipo o Varys. Sei. Que o Varys que fica cuidando de tudo. Tem uns passarinhos do Varys e tal. O Lionel Strong tem esse papel aqui na série. Aí o Lionel Strong até fala: imagina, Rhaenyra, uma mulher, num trono de ferro. Então tem uma certa resistência. E isso mostra que vai incomodar muita gente. Mas ao mesmo tempo o episódio termina com vários lords das principais casas de Westeros se dobrando a Rhaenyra. Corlys Velaryon, né? O Velaryon é muito importante, essa família. Eles dominam todo Quais o são mar. as famílias mais importantes de... O Velaryon, que tem o Corlys Velaryon, que ele tem aqueles dreads maravilhosos Dread aqui, branco. prateados. Os Hightower. Os Hightower. Eles são a família que era dono da cidadela ali, sabe? Onde tinha os mestres. Sei. Eles são uma família muito forte ali. E eles, na verdade, são, acho que, a família mais importante depois dos Targaryen, É. em questão do reino. Os Lannisters vão aparecer aqui também. Vai ter. Eles Mas são eles muito já- ricos. É isso que eu falei, Já já são. são ricos. Na Já. verdade, eles Já. estavam ali. No eles auge, ainda, né? No Game of Thrones, na verdade, eles já estavam Já tão pobres. pobres, É mesmo? Eles já não É. tinham mais ouro pra explorar. Tem na aquela história. coisa deles sem Não lembra? pagarem as dívidas, Você né? não lembra que a Cersei faz um empréstimo no Banco de Verdade, Ferro para trazer a verdade. Companhia Dourada de West? Verdade, Yes. verdade. Quem mais? Tem... Os Baratheon os também são Baratheon, importantes. A casa Arryn, que é A inclusive a esposa a Aemma, do, né? do Viserys. Daemon. Que não, o Daemon é o irmão do Viserys, que é aquele que é guerreiro e tal, Sim. né? Que já é um cara que todo mundo já ama odiar, né? É, já Já tem esse personagem aí. é o cara que fica o vice-campeão lá da disputa, lá Isso. que ele perde no final, já Perde. fica meio puto e aquele negócio vai... Sim. Perde pro Criston Cole, que é um cara que tá chegando no rolê agora e ninguém conhece. Que casa é essa, Cole? De onde Exato. esses caras vieram? Eles são tipo eles são vassalos de uma outra casa, entendeu? Entendi. Então tem todas essas coisas que a gente vai ver agora no E decorrer. Normalmente uma casa poderosa tem um castelo e tem uma cidade em volta, é isso? É. E tem uma... Geralmente, quando você vai... O rei, ele designa, tipo, tal família vai cuidar de tal castelo, de tal terreno. Daí você vira um senhor, né? Entendi. Pra você ser um Você cobra senhor. impostos dessas pessoas Isso. e eles entram no seu exército. E você cuida dessa região. E aí as casas menores são as que a gente fala que são vassalas dessa casa. Então Ah, é uma tá. casa que não, uma casa que, sei lá, não tem terreno, Força. né? Não tem força. Acho que o melhor exemplo pra você lembrar, e a nossa audiência, é o Jon Snow quando ele é proclamado Rei do Norte. Sim. Aquela reuniãozinha ali são de casas vassalas dos Stark. São aliados. Os vassalos, eles estão contigo pro que der e vier. Entendi. E essa parada do juramento é algo muito sério. Então, essas casas que se dobraram a Rhaenyra, se oferecendo pra ela, né? Não pode voltar atrás. Então, só que não tinha câmera naquela época pra gravar Era a depois. palavra, Todo né? O mundo- que eu falei? Não falei nada. Todo mundo fica velho. Não falei, não me ajoelhei. A expectativa de vida era, sei lá, 35 anos. Então, a galera, aqueles caras que ajoelharam já morreram. Os filhos deles Exato. vão sentir o direito de... E a gente tá vivendo um reino muito de paz no início de House of the Dragon. Tanto que tem uma piada, né? A Rhaenys tá conversando com o Corlys lá. E ele fala, isso é jeito de receber uma criança? Com a batalha, Com uma né? batalha tão poderosa assim. Ela fala, querido, esses caras não lutam há 70 anos. Não sabem nem o que é uma guerra. Porque o Jaehaerys, o avô do Viserys, ele construiu um reinado de muita paz. Perfeito. Ele foi um o dos rei. melhores reis de Westeros. Então tá tudo muito Todo mundo tranquilo, tá tudo feliz. muito de boa. Por enquanto. Feliz. O que vai ser o estopim para as coisas começarem a dar errado? A Rhaenyra como herdeira. É, Já vai começar a ter uma tretinha. Esse é o vai. ponto. Nossa, ai, que não pode... Não pode falar, dá vontade de falar. Quem já leu os livros sabe, mas não é legal estragar não, a é legal ter experiência. É que surpresa. o primeiro episódio já tá construindo uma treta. É mesmo? Uma treta que você não faz noção. Tem uma personagem ali que vai
ser a, tipo, antagonista da Rhaenyra, sabe? E aí elas que vão fazer a treta. Já falaram quantos episódios vão ser no total? 10 episódios, Só segunda 10. temporada já tá garantida. Já tem o nome de todos os episódios também. Nossa. Eu acho que talvez com a adaptação de Dança dos Dragões, na Comic Con San Diego, eles falaram que talvez tenha 3 a 4 temporadas. Tá. Porque quando começar a Dança dos Dragões, vai rolar também um lance de ir para o Westeros, buscando aliados das facções, né? Vão ser 2 facções ali que vão se dividir em determinado momento, então vai se construir uma guerra. Então, acho que... Cara, eu acho que vão ser, mais uma vez, vai quebrar recorde de, tipo, episódio mais caro já feito para um streaming. Tem batalhas, tem coisas grandiosas? Sim, vai ter batalha de dragão contra dragão. Lembra que a gente viu no escuro, mas a gente viu... Você viu esse episódio, Lê? Os caras filmaram tudo no escuro, com câmera... Só viu uns foguinhos passando. Fala, o que é aquilo lá? Morreu. Tem uma curiosidade. O diretor desse episódio, Miguel Sapochnik, é um dos showrunners dessa série. Ah, é? É. E ele é um dos caras que dirigiu também esse episódio que eu falei, o The Bells, que é o penúltimo episódio da 8ª temporada. E ele dirigiu os melhores episódios de Game of Thrones. A Guerra dos Bastardos também? Batalha dos Bastardos, se eu não me engano, foi ele também. É o meu episódio favorito. Nossa, eu adoro. Cara, esse episódio e é uma muito coisa absurda. E tem muito de Tolkien ali, né? Aquela Total. batalha, parece a Batalha de Helm. Parece muito. Eu acho que eu nunca tinha visto uma batalha assim só no Senhor dos Anéis. É legal que eles vão se reinventando. Eles vão se influenciando. Tem um trailer de Anéis de Poder que tem uns cavalos chegando que parece muito Batalha dos Bastardos. Falei, tipo, todo mundo tá se alimentando. É muito legal. Alimentação. Sim. E eu falei de batalha porque eu não sei se... Cara, eles usam os efeitos é mais coisa do dragão, das criaturas, mas batalha... Os caras multiplicam, vocês viram? Eles multiplicam muitas pessoas. Batalha, a galera tá lá mesmo, são figurantes. Porque você vê muita gente mesmo. Mesmo que os caras... Lá naquele fechado onde estão os caras lutando, pô, deve ter 200, 300 pessoas que são reais, eu acho. Acho que eles multiplicam só quando a cena é muito afastada. Mais aberta, né? Os White Walkers, por exemplo, são multiplicados. Aí não tem como. Provavelmente na Batalha de Winterfell, que é tipo como se fosse a Longa Noite, ali tem muito CGI de pessoas e tal. Mas a gente sabe que grande parte do orçamento estão nos dragões, né? Não tem como. Ia ter uma série da dupla dos showrunners do Game of Thrones. Sim, os Caiu. Diz. Como ia chamar, você sabe? Eu Eles não iam fazer lembro. um spin-off Você também. falou o nome esses dias. Então, ia ter um spin-off da Longa Noite, mas não era com eles. Não era Eles com foram eles. contratados para fazer um Star Wars. E eles tinham também um contrato na Netflix. Cara, caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo. Também Os caras estão eles- esquecidos em Hollywood. Que doido, né? Esse lance do final Meu caiu Deus. muito nas costas deles. Porque Caiu 100% nas a costas decisão deles. foi E tá dele. cada vez pior, porque o Martin tá vindo a público e falar: eu não sabia de nada, eu não podia falar, eu sou voto vencido. Tá vendo? E aí, o cara que escreveu o livro, e aí? Então tá cada vez pior. Eles fizeram agora um filme que pra galera da nossa idade, é muito legal. Qual? Ai, eu esqueci o nome do filme, mas é um filme que mostra um menino que é baterista. Ele tem um amigo que é guitarrista e tem uma participação de vários outros guitarristas conhecidos. Metal alguma coisa. O pessoal nos comentários aí tiver Dá vendo. uma procurada aí. É muito legal. Eles são os produtores É o desse filme. Sound of Metal? Acho que como é que ficou em português? Que eu lembro que em português. Acho que é Sound eu of não Metal. Acho que é sei. isso mesmo. Dá uma olhada. É muito E é legal. Se bom? não assistir esse filme, assiste. É? É muito legal. Pra quem gosta de rock and roll, pra quem gosta de metal, é muito legal. Oxe, só a sua idade que gosta? Ah, não. É o. Agora a gente pode excluir os jovens. o Metal Lords, perdão. Metal? Metal Lords. Metal Lords. Metal Lords. Exato. Mas acho que você vai gostar também. Você curte o rock? É. É bem legal. E, cara, vocês também não gostaram do final? Eu odeio o final. Eu odeio muito. É porque ele não Foi se bem sustenta. construído, não foi bem construído. não ponto. adianta. Eu sempre gosto de brigar com fã que defende. Eles Tem gente que defende? Nossa, eu tem. conheço muita gente. Eu defendo o final do Lost e eu sei Eu defender também o final. defendo o final não, do tudo Lost. bem, Eu sei mas- defender. Eu também Tudo sei bem, defender o final do Lost. Eu converti várias pessoas que achavam que era uma merda, Sim. que não Eu tinham também. entendido. E tava todo mundo morto. Falei, Não, então não você tava, entendeu não. o final. Não tava todo mundo morto, não. Exato. Não, o final de Lost, ele... Acho que já tem um consenso melhor alguns anos depois. Também foi anos batalhando. Porque a sim. galera, não vou nem Sim. assistir. No final tá todo mundo morto. Não, a galera não sim. entendeu. Você não entendeu, cara. você não assistiu direito. O meu problema com o final de GOT é o Bran no trono, cara. Isso não foi construído. É simples assim. É. Aí, quem gosta do final defende. Foi construído sim. Não, não foi Não construído. foi construído. Pode Inclusive, ficar tem com cena- E raiva. parece que eles só quiseram
fazer alguma coisa surpreendente. Vamos surpreender? Talvez o Martin contou isso. Falou assim, eu tenho a intenção do Bran sentar no trono. Mas com certeza ele vai construir isso no livro. Sim. Aí os caras Ia jogar aceleraram. pista, né? Cara, porque é muito assim. Na 7ª temporada, na 7ª que o Mindinho morre? Acho que é na 7ª que a Arya mata ele com a adaga. Inclusive a mesma adaga do Viserys agora no primeiro episódio, você viu? É mesmo? É É a mesmo? mesma Aquela adaga. adaguinha toda hora, o Viserys tá com uma adaga saindo, É. é a própria. Ele fala, né, tipo, pro Bran, você é o senhor de Winterfell, não tem mais ninguém aqui, tem você. Aí ele, sou o senhor de Winterfell, sou o Bran Stark, sou o Corvo de 3 olhos. Aí você fala, beleza, ele não é mais o Bran, ele se transformou no Corvo de 3 olhos. E depois ele Final, volta. eu nomeio Bran da casa Stark. Quer aceitar? Ele, claro. Não, mas você não era o Corvo de 3 olhos, caramba? Cara. Não, você ficou puto. Outra coisa que me deixa putaço. Por que o Verme Cinzento, quem deu autoridade pra ele prender o Jon Snow? Sendo que o Jon Snow era o herdeiro. É. O Jon Snow matou a Daenerys. Quem é o herdeiro? O Jon Snow, caramba. É. O Jon Snow também. É que ele é humildão, né? Fiquei com humildão, muita ele é raiva. bananão, Então, mas né? isso não é culpa. Isso não é culpa do personagem. Isso é culpa de quem escreveu, caramba. Óbvio. Então, assim, tipo, isso me irrita. Só de falar eu já me exaltei, você percebeu? Uma veia saiu aqui Cara, assim, fico puto com esse final. Não é possível que foi pra esse lado, entendeu? E mesmo a loucura da Daenerys foi muito mal construída. Vamos ajudá-lo? Não. Ah, tá. Loucura não. Então. Loucura é forte, né? Então, Foi um mas- surto. Um Foi surto. Foi um surto. Então, Ela poderia vamos ter lembrar, voltado. Vamos lembrar. O que estava acontecendo antes, Isso. qual foi a construção e aí ela destrói tudo. Eu não tô Assim, ó, lembrando. ela mataram a Missária. Não, a Missandei. Missária do Missária House of the House Dragon. Primeiro que morre na Batalha de Interfell de Jorah Mormont. É. Que era o... A paixão dela, entre aspas. Ele era, né? Que ele era mas correspondido. ela gostava A ideia, muito dele. então, mas até aí a ideia dela era fazer o quê? A cabeça dela, ela tava falando o quê que ela ia fazer? A ideia dela era fazer Lutar com com que a a Cersei, Cersei... Não era lutar. É fazer com que a Cersei se dobrasse Verdade. pra ela, como o Aegon Conquistador fez. Verdade. Só que a Cersei não quis. Aí o que a Cersei faz? Ela mata um dragão dela, que era o Rhaegal. E aí a gente tem esse lance que ela era mãe dos dragões, eram Você tem filhos. cachorro? Tem. Você é pai de Então. pet, você sabe como é que é, cara, caramba? não tem perdão, velho. Não tem. Aí o surtinho deu um upgrade, assim. deu- Primeiro né? que ela já tinha perdido o Viserion lá no norte, pra lá da muralha, com o Rei da Noite matou o dragão dela. Aí ela perde o segundo, quando eles estão... quem mata é o Euron Greyjoy, mas tá a favor da Cersei. Sim. Ela perde mais um dragão. Aí, cara, a companheira dela, desde o início, a Missandei. melhor amiga é a Missandei. A Cersei arranca a cabeça da Missandei na frente dela. Como que você não vai surtar, irmão? Como? E aí, ela surtou, mas Ela surta em que... Nesse o pessoal momento. tá invadindo, começa a guerra. Calma como que tem é? mais uma, tem mais Ah, uma. tem mais uma? No episódio anterior... Pô, eu preciso ver de novo, No cara. episódio anterior, o Varys... Não, nesse mesmo episódio que ela da surtada, o Varys quer fazer com que o Jon Snow sente no trono. Sim. Aí ele começa a mandar algumas cartas. Pode falar, Lene. Mas tem uma cena categórica que é quando eles vencem o Rei da Noite, que tá todo mundo comemorando lá em Winterfell e ela tá sozinha no canto, assim. Daenerys, né? É, a Daenerys. Sim, já verdade. tinha morrido Ela já tá o meio Jorah deprê. Mormont e Ela tal. tá Ali meio- ela já saca que já tá todo mundo conspirando Exato. contra Se acertando, ela. É. Exato. Aí vem o Varys e começa a conspirar. Aí o Tyrion cagueta o Varys. Fala, ele queria o Jon Snow. Aí ela... Outra pessoa me traiu. Saco. Que merda. Aí ela mata o Varys, Dracarys, o Drogon mata o Varys e tal. Depois, ela já fica meio assim. O Tyrion pede, pelo amor de Deus, se os sinos tocarem pra ela não matar os inocentes. Aí ela fala, eu preciso acabar com isso para proteger as gerações futuras. Então aí, na cabeça dela, ela acaba com aquele mal que está em King's Landing, tipo, na raiz, e constrói uma coisa nova. Então, assim, na cabeça dela, ela não ia virar uma tirana, ela só ia resolver aquela questão. Ia matar inocente, mas na cabeça dela ia ser para um bem maior. Só que, mano, ela tava muito surtada. Então, quando os sinos tocam e todo mundo se rende, ela não para. Aí ela pega o Drogon e às vai, vezes mano. do lado alto não deu pra ouvir. Sei lá. Mas Os caras tocando lá. meu, Que? abre a janela Segue no o avião baile. pra ver o que Exatamente, aquele vento batendo. Mas o foda é que ele matou ela, o Jon Snow matou ela e, tipo, não deu nem a chance dela, tipo, tomar um antidepressivo, se recuperar, sabe, do Como surto. que ele mata ela mesmo? Cara, ela Ele acabou dá de um conquistar. abraço Ela nela. acabou de na conquistar hora de dar King's o Landing. Pô, ia dar mó dó dela, porque ela tá toda fofinha, né? Total. Tipo, a gente agora nós podemos reinar juntos, eu consegui. Então, na cabeça dela, ela fez o que era necessário mesmo. Em nenhum Sim, momento ela... se você olhar por esse lado.